A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. José, o sustentador da vida. Autor Pedro Dong. Semana 1. José interpreta 2 sonhos na prisão. Segunda-feira. Ler com oração. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 8, parte A. O plano de Deus para o homem. O tema desta semana. José interpreta 2 sonhos na prisão. Conduz-nos à experiência de José ao interpretar na prisão sonhos vindos de Deus, isto é, revelações que não procedem do homem. Preparado em meio às adversidades, ele permaneceu fiel, sem murmurar, sustentado pela prosperidade do Senhor. Assim como José, também estamos sendo preparados para administrar a casa de Deus. O cumprimento de sua vontade não depende de nossa força ou de nosso conhecimento, mas do fluir do rio da água da vida, da palavra profética. Antigamente pensávamos que Deus, na eternidade, como o único neste universo, criara o homem por estar solitário. No entanto, ao ler o capítulo 8º do livro de Provérbios, percebemos que, desde a eternidade, já existia um relacionamento harmonioso entre o pai e o filho, uma relação plena de amor, sem necessidade de mais nada. Viviam em perfeita felicidade, sendo o pai a fonte do amor e estando ambos inseridos nesse ambiente eterno. Indagamos então o que levou Deus a realizar a criação. À primeira vista, parece que isso apenas lhe trouxe problemas. Ainda assim, Deus decidiu criar uma realidade material, limitada ao tempo e ao espaço. Pela Bíblia, percebemos que a Terra, em todo o universo criado, ocupa um lugar especial para Deus. Muitos podem discordar dessa afirmação, mas as Escrituras mostram que seu propósito principal está focado na terra por ele estabelecida, na qual colocou o homem, criado à sua imagem e semelhança. Após criar o homem, tudo ia bem. Deus o formou à sua imagem e semelhança, concedendo-lhe espírito e alma. Cada ser humano é único, profundamente distinto um do outro em sua alma, com opiniões diferentes e modos de pensar divergentes, cada qual com sua identidade. No meio do jardim, Deus fez brotar a árvore da vida, indicando assim o desejo de seu coração, que o homem o recebesse como vida a partir do espírito humano que ele havia criado. Deus então se ofereceu ao homem, apresentando-se a ele como a árvore da vida. Se o homem comesse dessa árvore, Deus passaria a habitar nele, acompanhando-o continuamente por meio do rio da água da vida. Essa seria a maneira pela qual Deus transmitiria seus elementos divinos ao homem, tornando-nos a todos, apesar de tão diferentes, um só em Deus, em Cristo. No entanto, a serpente se antecipou e, com a queda do homem ocorrida no capítulo 3º de Gênesis, tudo se perdeu. Porém, Deus não desistiu de seu propósito. Ele chamou Abraão e, a partir dele, formou uma nação. Contudo, essa nação ainda era uma figura, uma sombra da realidade que estava por vir, pois a semente de Abraão seria Cristo, que se manifestaria mais tarde. Cristo veio, e Deus passou a realizar, de fato, todo o seu plano. No dia de Pentecostes, a igreja foi gerada do Espírito Santo. A partir de então, as pessoas perceberam que a vida recebida ao crer em Jesus fluía como rios de água viva. Foi assim que Deus operou de maneira maravilhosa na igreja primitiva. Seus membros perseveravam no ensinamento dos apóstolos, isto é, recebiam essa água viva, cheia de vida e de elementos divinos, para que a obra de Deus fosse realizada por meio da igreja.
A igreja, por intermédio dos apóstolos, era marcada por sinais, milagres e prodígios. Dia após dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, e a vida da igreja era realmente celestial, cheia de alegria, singeleza e pureza de coração, e tudo prosperava. Finalmente, o Espírito Santo tinha liberdade para agir. Quando parecia que tudo caminhava bem, Satanás, mais uma vez, agiu por meio do judaísmo, alterando a natureza da igreja primitiva, especialmente em Jerusalém. Para corrigir essa situação, Deus levantou o apóstolo Paulo. Por meio dele, o rio da água da vida alcançou diversas regiões, tais como Capadócia e Galácia, e atravessou o mar Egeu até chegar à Macedônia. Prosseguiu para a Caia e finalmente chegou a Roma. Dessa forma, esse rio alcançou a Europa e prosperou entre os gentios. No entanto, Satanás perseguia a obra que era feita pelo Senhor por meio de Paulo e, novamente usando os judaizantes, conseguiu dificultar o fluir desse rio. No final do primeiro século, perto de seu martírio, o apóstolo Paulo já havia registrado, em sua segunda carta a Timóteo, que todos os da Ásia o haviam abandonado. Ainda naquele período, o apóstolo João procurou restaurar o fluir da água da vida, mas foi impedido pelos líderes que buscavam primazia e agiam com ambição na obra do Senhor. Assim, o primeiro século terminou de forma lamentável. O segundo século iniciou-se sob a liderança dos bispos, já sem a palavra dos apóstolos, sem a palavra profética, isto é, sem o fluir da água da vida. Não que esse fluir tenha cessado completamente, mas permaneceu apenas um fio, aquilo que podemos chamar de linha dourada da obra de Deus, que continuou a fluir, porém de forma muito reduzida. Quando a igreja chegou ao auge de sua decadência, representado pela igreja em Tiatira, houve uma reação por meio da reforma, prefigurada pelo período da igreja em Sardes. Contudo, Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. Não foi muito longe, pois se tratava de uma restauração que já havia nascido sem vida. Surgiu então a igreja em Filadélfia. Agora não é mais pela força do homem, mas pela autoridade daquele que tem a chave de Davi. A igreja em Filadélfia não tem, em si mesma, capacidade ou força suficiente para fazer a virada necessária. Porém, aquele que está com ela tem a chave de Davi. Se ele abre, ninguém fechará. Se ele fecha, ninguém abrirá. O Senhor ainda declara: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 8. Portanto, a igreja em Filadélfia não depende de sua própria força nem de sua capacidade humana, mas do Senhor que lhe abriu uma porta. É uma igreja de pouca força, e o Senhor assim o sabe. Contudo, há duas características que a definem. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 8. Nada há além disso, e isso é tudo. Confesse o nome do Senhor, guarde sua palavra e ame-a com amor reverente. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio: Os Trabalhadores da Última Hora. Capítulo 9. Autor: Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.